Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Bom, normalmente eu apareço aqui para dar alguma dica, para mostrar algum insight, para mostrar a minha carteira pública, mostrar os meus rendimentos, algo sempre voltado a investimentos. Mas hoje eu resolvi fazer diferente, eu trouxe aqui a convertida número 1 desse canal, que é a minha namorada. Bom, a ideia aqui, eu não combinei nada com ela, mas eu tenho aqui umas perguntinhas é justamente para ela contar como ela começou a investir, o que mudou na vida dela, quais conselhos ela daria para quem está começando, para quem está pensando em começar, o que ela faria diferente do que o que ela já fez até aqui. Bom, vocês já conhecem, sempre me apresento aqui, mas eu vou deixar que ela faça as honras e já aproveito para falar que ela é extremamente tímida, que ela nunca aparece na frente das câmeras e é exatamente por isso que ela tá aqui com essa cara maravilhosa, muito feliz da vida de estar sendo convidada por livre e espontânea pressão para estar nesse vídeo hoje. Por favor, se apresente, fale um pouco da sua carteira, fala quanto você já tem investido, só para o pessoal que está assistindo saber um pouco do contexto aqui. Oi, meu nome é Jennifer, eu tenho 25 anos. Atualmente eu tenho 21 mil investidos e eu comecei a investir tem quanto tempo? Tem 2 anos? Bom, eu comecei em 2023, finalzinho de 2023. Então comecei em 2024, mais ou menos ali. Se você começou no final de 2023, eu comecei muito pouco no início de 2024, mas bem pouco mesmo. Colocava ali, durante os 3 primeiros meses, acho que eu coloquei R$ 100, mais ou menos, 150, só para ver se realmente tinha algum retorno. E só depois disso, acho que só depois que eu de 100 em 100 já tinha assim mais ou menos uns R$ 1.000, foi que eu comecei a aportar de fato mais dinheiro. Então foi só depois que chegou mais ou menos nos R$ 1.000 que eu comecei a investir de verdade, né? Por assim dizer, aportar realmente mais do que 100, realmente na intenção de fazer uma carteira, porque até então, até chegar nesses 1.000, eu queria só testar se aquilo tinha algum retorno e se tinha algum retorno, quanto de retorno que dava. Então foi só depois de chegar mais ou menos ali nos R$ 1.000 que eu comecei a querer fazer, a querer montar de fato uma carteira. Então você diria que foi mais ou menos quando começou a gerar bola de neve? Porque R$ 1.000 já rende mais ou menos R$ 10, já dá para comprar ali um Gary, um MX, mais ou menos nessa. Eu não diria uma bola de neve, né? Porque você comprar só uma cota no pensamento, no meu pensamento e no pensamento, acredito que da maioria que está começando, a gente não vê isso de fato como uma grande coisa, a gente não vê de fato como é uma bola de neve, já consigo comprar uma a mais. É muito difícil ficar feliz só com isso, é muito pouco, né? Então, eu diria que é o momento onde você vê que, eu já vou poupar dinheiro de qualquer maneira, né? Não foi um sacrifício para mim começar porque eu já era uma pessoa que poupava. Então foi onde eu comecei a ver assim, se eu já vou poupar de qualquer maneira, por que não poupar de uma maneira que me dá algum retorno? Mais ou menos isso. Fazer o dinheiro trabalhar. É, É interessante você contar assim um pouco desse começo, porque a Jennifer, para quem não sabe, ela não tinha nem Pix. Quando o mundo já usava Pix, a Jenny tinha essa desconfiança, achava que era, sei lá, golpe, sei lá, qualquer coisa que seja. E eu entendo isso que você diz, porque normalmente a gente começa mesmo com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ver se recebe mesmo isso, para ver se cai na conta. Eu lembro que eu recebi uns 56 centavos, 58 e falei contigo, falei, caramba, caiu. E aí a gente começa a fazer essas contas para ver X valor, quanto que vai dar, quanto que rende, qual conta a gente já consegue pagar com aquele pouquinho. E eu acho que aí, para mim, foi quando começou a fazer, assim, começou a virar essa chave na minha cabeça. Que eu percebi que eu podia aportar valores ali que não me faziam falta no meu dia a dia e aquele dinheiro estava trabalhando, estava gerando mais dinheiro. Isso para mim foi, eu posso falar por mim que foi o meu divisor de chaves. O seu divisor de águas, assim, aonde a chave virou para você, qual momento, assim, que você falou, olha, de hoje em diante eu vou guardar um pouquinho do dinheiro até Deus deixar. olha, como eu já tinha falado, eu sempre fui de guardar dinheiro, né? Então não teve essa.
ah, vou guardar dinheiro a partir de agora. Eu nunca fui uma pessoa que gasta muito. Então, Então, mas tem essa questão do o poupador, né? E o investidor. O investidor toma risco. Então você hoje, se você tem. A carteira dela é um pouco espelhada a minha. Alguns dos ativos que eu tenho, ela tem. Mas se você tem um CDI, é um risco mínimo que seja, mas tem. ah, você diz quando foi que eu perdi o medo, né? Por Pronto, assim dizer. É, bom, eu acredito que eu, para ser bem sincera, eu não estudo tanto sobre o assunto porque ele já estuda bastante, então eu confio nas coisas que ele diz pra mim. Olha, eu vou aproveitar. Ela é a primeira pessoa que vê esses vídeos. Todos os vídeos que eu faço, tem acho que 61 vídeos. Ela é a primeira pessoa que vê. E o feedback dela pra mim é muito importante porque ela não tem dó de mim. Ela não Que massageia. Se mentira. tá ruim, ela diz que tá ruim. Se tá merda, ela diz que tá merda. E se tá bom, ela diz que tá bom. Inclusive, eu aproveito esse momento pra pedir quem não for inscrito que se inscreva no canal, que deixe o like. Porque a ideia de tudo isso daqui é fazer você prosperar, é fazer você ter uma vida mais plena. Por mais que alguma eventualidade, por mais que lá na frente você não consiga viver de dividendos, que é o sonho de 99% das pessoas, mas que você chegue lá na frente sem ter muitas dívidas, sem estar comprando coisas fúteis. Imagina quantas vezes eu escutava de amigos meus lá no Brasil que comprou um celular e pagou 3, 4 prestações e foi assaltado e agora não tem o celular, ainda tem a dívida para pagar. E muitas vezes ele nem precisava daquele iPhone, daquele Samsung último modelo. Assim, que muitas vezes as pessoas gastam com coisas que não precisam e pegam uma dívida ali que vai demorar X tempo, X período, e depois nem sequer percebem que isso foi um mau negócio. É, isso acontece bastante, de fato, a gente vê até gente que compra, igual o exemplo que você deu, o iPhone ou outras coisas que não precisam, parcelam ali em milhares de vezes e às vezes nem tem o dinheiro, né, para comprar aquilo ali, se priva de outros bens que poderia ter no dia a dia para ter o status de, ai, olha, o celular que eu tenho ou qualquer outra coisa do gênero. Mas como eu estava falando antes sobre o medo de perder o medo, né, de investir, como eu falei, ele já pesquisa bastante. Então, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, que foi onde eu comecei, né, antes de comprar ações e antes até de colocar dinheiro no Tesouro Direto, a gente começou com fundos imobiliários. Então você pode. Então, eu já percebi aonde eu faria diferente, mas. Então você tá dizendo pra galera que começar diretamente por renda variável não é um bom negócio. Não, não é nem. Bom, sim, hoje eu acho que sim, mas a gente começou ali por fundos imobiliários e logo, poucos meses depois que a gente começou, eles começaram a ficar muito em queda, né? Na verdade, muitos deles ainda estão em queda até hoje. Então, acho que. Eu não sei, você tem que ter muita cabeça aberta porque eu ainda tô recebendo aqueles dividendos, e são dividendos bons, mas eu tenho uma confiança que o fato deles estarem um pouco em queda não afetam tanto os meus resultados, porque imagina, se os fundos estão em queda, eu tenho outra coisa que está mais em alta e aquilo vai balanceando a carteira. Até as ações mesmo teve um tempo no finalzinho do ano passado, né, que elas estavam muito em queda e agora elas estão muito em alta. Acho que o que eu estou querendo dizer é que eu tenho confiança de que nós compramos fundos que são confiáveis. São esses fundos de galpão, são fundos de shopping. Então, por mais que você vê aquilo um pouco para baixo agora, você sabe que você não vai perder o seu dinheiro, porque você já pesquisou e você sabe que aquilo ali é uma fonte, é um lugar confiável de você deixar o seu dinheiro lá. E não entrar em desespero, né? Porque, igual falamos aqui, as ações no final do ano passado estavam em queda, mas agora elas estão bastante alta e já elevou bastante a carteira, né? Depois, quando começamos a investir em tesouro, a Selic estava a 15%, então aquilo elevou bastante, Mas a gente sabe que um dia ela vai descer. Então tem que ter ali na cabeça, é porque um dia vai descer que eu vou tirar todo o meu dinheiro de lá? Não, não é bem por aí. Então é pesquisar. O ponto disso é que você tem que pesquisar bem para ter a confiança do lugar onde você vai colocar, que é para quando cair não entrar em desespero e pensar que vai perder tudo. Até porque eu tenho o nome de renda variável por um motivo, né? Ela vai
variar. Vai ter. E também se tratando de fundos imobiliários, é sempre bom pelo menos fazer um breve filtro para ver se o seu fundo, aquele fundo que você está ali a pesquisar, tá a fim de comprar, se ele tem uma liquidez de pelo menos mais de 1 milhão, sabe, uma liquidez diária, se ele tem uma base de ter pago pelo menos 3, 4 anos ali, mais ou menos retilínea. Lógico, recebimentos passados não garantem recebimentos futuros, a gente sabe, mas pelo menos tem-se uma base. E acho que quando você pensa em fundos de qualidade, realmente te dá essa tranquilidade de aportar ali um valorzinho, sabendo que no momento que a Selic está em alta, os fundos e ações tendem a desvalorizar um pouquinho, e assim que a Selic começa a baixar, os mesmos fundos e ações começam a subir, e a carteira balanceada, ela dá essa tranquilidade para que a gente invista com um certo tipo de segurança, mesmo com renda variável. É aquela questão que eu falei num vídeo esses dias. O bom perfil de investidor é aquele investidor que você consegue investir sem perder o sono, ou seja, você não vai arriscar todo o dinheiro que você tem, mas também, se for para colocar todo o dinheiro em poupança ou no CDB ou no CDI, não vai dar para ter um grande patrimônio, e além do que você vai estar sempre sofrendo com marcações a mercado, queda de Selic, essas coisas. Bom, e se fosse para dar um conselho para Little Jenny, você começou a trabalhar com quantos anos? 16? 14. 14, você era 15 jovem por aí, aprendiz. eu era jovem Tinha ódio de aprendiz. jovem aprendiz, E porque antes de fazer o jovem aprendiz, eu já trabalhava numa padaria no final de semana, que não era jovem aprendiz, era escravo tipo... aprendiz. Não era tipo a contrato. A tia de um amigo meu precisava de alguém pra trabalhar. Aqui, E aí aqui... era de boca, sabe? Bom, e qual é o conselho que você daria pra Little Jenny, que começou a trabalhar lá em... Se eu soubesse que tinha como investir naquela época, era o momento, né? Porque ali, por mais que ajudava nas despesas de casa, eu morava com a mãe, pelo fato de ser só uma ajuda, né? Não ter que comprar toda a comida, pagar água, pagar luz, pagar transporte, né? Sobrava muito dinheiro, então se já soubesse que dava para investir naquela época, porque eu tive o conhecimento já muito tarde. Então, se soubesse já que dava para investir naquela época, hoje em dia eu estava numa situação muito melhor. Bom, e daí a importância de buscar conhecimento, de buscar conteúdos que agreguem. Por isso que a ideia desse canal é conscientizar pessoas, porque nós não aprendemos essas coisas na escola, e é um tempo valioso que você perde ali dos seus 16, 17, 18, 19 anos, porque justamente o seu custo de vida é baixo. Então o intuito mesmo de começar a falar sobre finanças é porque justamente ninguém fala. Inclusive tem um livro, eu não vou lembrar agora, eu acho que é... Não, se eu der tiro eu vou errar. Mas em um trecho de algum dos livros de finanças, ele diz que justamente as pessoas que não falam sobre dinheiro ou evitam falar sobre dinheiro são justamente aquelas pessoas que têm problemas com dinheiro. Por exemplo, tenta falar com um viciado que ele precisa maneirar no cigarro, que ele precisa maneirar na cerveja, na bebida. Ele vai quebrar a garrafa na sua cabeça. Por quê? Porque normalmente pessoas que têm problemas de vício, ou nem vício, manias, né, que às vezes não são positivas, elas não conseguem enxergar. Justamente a ideia de ter um canal que dá esse feedback é tentar fazer as pessoas enxergar o que elas não estão conseguindo ver pelos próprios olhos. Por isso a importância de você comentar aqui como está a sua carteira, se você está progredindo, se você está conseguindo mudar de vida. Por isso o convite de te trazer aqui, porque eu sei a dificuldade de vir para falar em público, mas é interessante porque o seu processo nós acompanhamos bem, e hoje é nítido a mudança que você tem no seu dia a dia. Hoje, para comprar um tênis, para comprar um sapato, uma bolsa, pondera-se o necessidade do querer com a quantidade que tens para investir, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente já conversou até, que eu acredito que eu sempre ponderei. E aí é uma coisa onde eu acredito que a pessoa que sempre poupou, ela tem mais chance de se tornar uma investidora do que alguém que não tem o costume de poupar. Porque imagina, eu nunca fui vou sair comprando a primeira bolsa, o primeiro sapato que aparece na minha frente porque é de grife, ou só porque eu quero muito, ou de todo final de semana eu preciso estar jantando num restaurante. Nunca fui essa pessoa. E eu imagino que para a pessoa que é assim, para ela sim vai ser muito mais difícil começar a investir, porque daí ela tem que mudar todo um padrão de vida, né? Aí já é um pouquinho mais complicado, não é impossível, mas é mais complicado.
E qual conselho você daria? No seu caso, você já disse que já era uma boa poupadora. Mas e para aquela pessoa que não poupa e tem medo de investir? Qual conselho que você pega as pessoas, se chacoalha e diz: olha, meu amigo, o tempo, a gente consegue dinheiro, a gente consegue roupa, a gente consegue sapato, mas a gente não consegue de volta o tempo que se passou. Imagina esse dinheirinho investido 6, 7, 8 anos para aquela pessoa que diz: ah, mas só se vive o hoje, só se vive uma vez, amanhã você morre. Meu amigo, eu sinto te falar, mas com o avanço das tecnologias, dos medicamentos, você vai viver um certo tempo. Desde que você não mexa com coisas erradas, você vai viver. Então, qual o conselho que você dá para essa pessoa que tem condições, às vezes recebe até um bom salário e por algum motivo não investe, não sabe sobre investimentos e não é inscrito nesse canal, que talvez por isso que também não invista, então vai lá e se inscreva nesse canal. Eu vou checar. Qual o conselho? Olha, são duas coisas, né? A primeira é essa da pessoa que pensa que o amanhã não vai chegar, e vai chegar sim, e já que vai chegar de qualquer maneira, é melhor que você tenha algum dinheiro, porque depois também, se for confiar na reforma, né? Se for confiar na aposentadoria, eu vou deixar vai ser essa complicado. reforma, porque estamos em Portugal e uma das coisas que a gente sempre se prometeu é que a gente nunca ia falar igual os portugueses falam, e tacar esta rapariga a falar a reforma. Bom, então, se for confiar na aposentadoria, vai ser muito complicado. Vai chegar e você vai chegar de qualquer jeito. É melhor que você tenha alguma coisa investido. E o outro ponto é a questão do status, né? Às vezes você faz aquilo, talvez não para os outros, mas para você colocar na sua cabeça que você tem a condição, que você tem aquela qualidade de vida, dá um susto na pobreza, como costumam dizer, né? Mas enfim, vale mais a pena fazer isso agora ou vale mais a pena você aproveitar enquanto você é jovem, você tem força, você tem energia para trabalhar, conseguir esse dinheiro mesmo e fazer com que ele trabalhe para você, para quando você já não tiver mais tanta força e energia, você conseguir viver pleno e extremamente confortável. Às vezes, claro, você não vai esperar até você ficar muito velho para você aproveitar, mas se você tem conforto, de repente quando você tiver ali, sei lá, 45, 50 anos, que já é uma idade um pouco mais avançada para estar trabalhando pesado, você consegue trabalhar menos tempo, porque você já tem um dinheiro que te rende uma coisa confortável, então você não precisa doar tanto do seu tempo. Então você consegue trabalhar menos, você consegue aproveitar mais e acho que é isso. O que eu sempre tento trazer aqui é que o que é o ato de investir se não comprar um tempo de qualidade lá na frente, lá no futuro. E você resumiu muito bem esse meu pensamento. Nem é combinado. Poderia ser, mas nem é combinado. Olha, é muito legal, quem sabe você não volta, né? Não. Mas talvez volte. Diga mais qualquer coisa que você quer dizer. Ok, olha, por último, uma coisa que você tinha falado, né, que agora eu vejo uma coisa que eu faria diferente. Outra coisa que eu faria diferente também é que, assim, todos os lugares onde você vai procurar sobre como iniciar os investimentos, as pessoas dizem para você primeiro quitar as suas dívidas para depois começar a investir. Isso é muito real, gente, porque eu comecei a investir antes de quitar as minhas dívidas, né? Quando a gente veio para Portugal, eu fiz algumas. E depois, para você quitar isso, você tem que parar de investir. E daí é onde algumas pessoas vão parar de ver sentido naquilo, né? Então realmente é bom você quitar suas dívidas, é bom você fazer a reserva de emergência. Realmente, se todos falam isso, é por algum motivo. Já aconteceu da gente ter problemas e ter que tirar da reserva de emergência. Depois você fica com muita dor no coração, porque você não tem uma reserva, você precisa vender coisas. Às vezes vai vender na baixa, ou não vai conseguir deixar aquele dinheiro o tempo que ele precisa estar para poder render. Então é isso, primeiro faz uma boa reserva de emergência, quita suas dívidas e aí você consegue construir uma carteira que você não vai mais mexer. Porque a ideia, no fim das contas, é essa, né? Você não ter que mexer naquele dinheiro. Se eu tivesse que dar algum conselho pro Little Everton, que é o mesmo conselho que eu dou para os meus sobrinhos, de fato, começar a entender sobre investimentos, buscar saber o que é uma renda fixa, o que são juros simples, juros compostos,
E antes de começar a investir, busca mesmo fazer ali sua reserva, juntar 5, juntar 6, juntar 7 mil, porque isso vai criar o hábito de poupar dinheiro e depois você vai perder o medo de estar investindo em ações, de estar investindo em fundos imobiliários e é isso que vai te abrir um leque de possibilidades lá na frente. Lógico, quando chegar lá nos seus 30, 40, 50 anos, que você vê que já tem uma quantidade de dinheiro legal, de repente você pode converter metade disso para fundos e ações e começar a tentar viver de dividendos. Não viver 100%, mas às vezes pagar uma conta, pagar uma parcela do carro, uma parcela da casa, poder trabalhar menos. E tudo isso só vai depender de você, de dar os primeiros passos, de viver para si e não tentar impressionar outras pessoas. Porque no final do dia, no final da noite, é você com você mesmo. E quanto mais rápido você perceber isso, melhor vai ser para si e mais o seu eu do futuro vai ter orgulho da pessoa que você está se tornando. Então, e uma última coisa sobre a importância da reserva também, né? É que as pessoas às vezes pensam assim, essas pessoas investem, pega todo o dinheiro que sobra e coloca para investir, e não é bem por aí, né? O Everton mesmo vai para o Brasil agora, eu também fui o ano passado. Quando a gente vai, a gente está de férias, né? A gente quer gastar, quer estar com a família, quer comprar alguma coisa, quer passear. Minha família é grande, um monte de menino, da cabeçona. E da cabeçona. E aí, se você tem essa reserva, você tem esse dinheiro ali já separado para, sei lá, uma grande viagem que você quer fazer no ano, um momento especial, você não precisa depois ficar maluco pensando em, como que eu vou pagar essas dívidas, estourando cartão de crédito, porque você já tem aquele dinheiro separado, né? Então você já tem até uma noção do, eu posso gastar tanto, eu já ao decorrer do ano, já tem os limites. Ao decorrer do ano eu consegui juntar esse tanto de dinheiro aqui para aproveitar e tal. Então isso é muito importante também, né? Porque se você fica só investindo todo o dinheiro que sobra, você não consegue viver. A intenção não é essa. É ali, tudo tem que ter o seu balanço. Muito bom. Você devia assumir esse canal, que eu tô tentando crescer ele há tempos e não consigo, por favor. Olha, ficamos por aqui. Quem sabe não fazemos uma parte 2 aí, já entrando pra dentro da carteira e mostrando ali por que você tá comprando pré-fixado. Muitas curtidas e muitos comentários. Opa, repete. Se tiver bastante curtida e bastante comentários. Pra mim é muito complicado. Olha, tá gravado. Meus queridos, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau.